Sabe, às vezes a gente olha para o mundo e parece que tudo tá um caos, né? Mas e se um poema bem curto, com apenas 5 versículos, tivesse uma resposta poderosa para isso? É exatamente o que vamos ver hoje, mergulhando no Salmo 93. Ele nos apresenta um rei que está soberanamente no controle, mesmo quando tudo parece ter saído dos trilhos. Olha só como ele começa, sem rodeios. O Senhor reina. E o mais impactante aqui é o tempo verbal. Não é o Senhor reinará, como um desejo, nem um tomara que ele reine. Não. É uma afirmação no presente. Ele reina agora. Essa verdade é o fundamento de tudo, a rocha sobre a qual todo o resto do salmo é construído. Então vamos lá, vamos começar a entender como o Salmo constrói essa ideia. A primeira parte já estabelece a autoridade desse rei. E não é uma autoridade qualquer, é absoluta e eterna. A imagem que o salmista usa aqui nossa, é fantástica. Pense em um rei se preparando, vestindo suas roupas reais. Só que as vestes de Deus são diferentes. Ele se veste de majestade. Ele se cinge, se amarra com força. O que isso quer dizer? Que majestade e força não são acessórios, não são coisas que ele pega emprestado. Não, elas são a essência dele, fazem parte de quem ele é. Ele é a própria majestade, ele é a própria força. Ok, e qual é a consequência disso? Um rei que é a própria força e majestade, o que isso gera? A resposta é estabilidade. O Salmo diz que por causa dele, firme está o mundo e não vacilará. E aqui a gente precisa entender bem. Não é sobre o planeta não ter abalos sísmicos. É muito mais profundo. O mundo, a criação, a própria realidade não se desfaz, não entra em colapso, porque quem sustenta tudo é esse rei inabalável. A nossa segurança, a segurança de tudo que existe, está firmada na soberania dele. E aí o salmista faz um contraste que uau, é muito forte. Ele coloca o trono de Deus lado a lado com os tronos humanos. Pense em qualquer império, qualquer governo poderoso da história. Todos eles nascem, têm seu auge e depois caem. São temporários, frágeis. Mas o trono de Deus, o Salmo diz que ele está firme desde a antiguidade. E mais, Deus existe desde a eternidade. A autoridade dele não tem data de início nem data de validade. E é exatamente aí que encontramos a nossa maior e mais profunda segurança. Tudo bem, até aqui o Salmo construiu um cenário de total estabilidade, de paz, de um rei soberano. A gente poderia até pensar que o texto vai parar por aí. Mas não. De repente, o tom muda, e de uma forma bem drástica. O Salmo não foge da realidade. Ele não finge que o caos não existe. Pelo contrário, ele vai olhar para o caos bem de frente. E a cena muda. Agora a gente vê rios, não rios tranquilos, mas rios violentos, turbulentos. E olha que interessante, o salmista fala diretamente com Deus. Os rios levantam, ó Senhor. Ele não está escondendo o problema. É como se ele estivesse levando o caos até a sala do trono e dizendo: Senhor, olha isso. Dá uma olhada no que está acontecendo lá fora. As águas estão se levantando. E a coisa vai crescendo, a intensidade aumenta. O salmista continua: os rios levantam a sua voz. O caos não é uma ameaça silenciosa, sabe? Ele faz barulho. Ele tem uma voz, um som que intimida, que tenta abafar tudo e tomar conta do ambiente. Até que a gente chega no ponto máximo, no clímax dessa ameaça. Os rios levantam o seu bramido. O bramido é o som da força bruta, da fúria descontrolada. Essa repetição tripla, levantam a voz, levantam o bramido, cria um crescendo. A gente quase consegue ouvir o barulho ensurdecedor de uma tempestade chegando com tudo. É importante a gente entender o que essas águas turbulentas significavam para o povo daquela época. No mundo antigo, o mar, as águas profundas, eram um grande símbolo do caos, do imprevisível. Em muitas culturas vizinhas, as histórias contavam que os deuses tiveram que lutar batalhas épicas contra monstros marinhos para conseguir criar o mundo. Mas a Bíblia tem uma visão totalmente diferente. Essas águas aqui representam tudo aquilo que se levanta contra a ordem de Deus. Podem ser impérios inimigos, desastres da natureza, o sofrimento que a gente enfrenta, a injustiça que vemos no mundo. O Salmo não minimiza isso. Ele reconhece, sim, essas forças são reais e parecem muito, muito poderosas. E é exatamente aqui, com a tensão no máximo, com o barulho do caos no volume mais alto, que o Salmo nos entrega a grande virada. A resposta definitiva a todo esse rugido. Pense bem, o barulho é ensurdecedor. A força parece irresistível. A pergunta que fica no ar é essa. Afinal, o caos tem a palavra final? É ele quem vence no final das contas? E então vem a resposta. Uma única palavrinha. Um mas.
que vira o jogo completamente. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso. A localização de Deus aqui é tudo. Ele não está lá embaixo, no meio das ondas, brigando com elas de igual para igual. Não, ele está nas alturas, acima de tudo isso, governando soberanamente sobre o caos. E essa é a chave. A nossa perspectiva precisa mudar. A gente precisa parar de olhar para o tamanho das ondas e começar a olhar para a grandeza do Rei que está nas alturas. A poesia aqui é de uma genialidade, olha só que incrível. No hebraico original, a palavra usada para descrever a força das ondas é adir, que significa poderoso magnífico. E qual palavra o salmista usa para descrever a Deus? A mesma, adir. É como se ele dissesse, as ondas são adir? Sim, elas são, mas o Senhor é adir num nível completamente diferente. A comparação é direta e intencional. O poder do caos é grande? É, mas o poder de Deus é incomparavelmente, infinitamente superior. E para fechar, o Salmo termina de um jeito que talvez a gente não esperasse. Ele pega todo esse poder cósmico de Deus, essa soberania sobre o universo, e conecta isso diretamente com a nossa vida, com a nossa fé e a nossa adoração. A lógica do salmista é perfeita. Acompanha só. Primeiro, o fato. Deus reina sobre todo o caos. Ponto. Segundo, a consequência para nossa confiança. Se ele é tão poderoso assim, então a sua palavra, os seus testemunhos, as suas promessas são 100% confiáveis, não tem como duvidar. E terceiro, a consequência para nossa vida. Se a presença dele, a sua casa, é o lugar onde ele habita, então a santidade é a atmosfera natural desse lugar. Ou seja, o poder gigantesco de Deus lá no universo é a garantia da firmeza da sua palavra aqui para nós. Tudo isso é tremendo, mas, para quem crê em Cristo, essa verdade ganha um rosto, um nome. A gente vê tudo isso que o Salmo 93 descreve de forma perfeita e definitiva na pessoa e na obra de Jesus. Pensa comigo. Quem é o Criador que, como dizem Colossenses, sustenta todas as coisas para que o mundo não vacile? É Jesus. Quem é o Rei que recebeu o nome que está acima de todo nome? Jesus. E quem enfrentou o caos cara a cara? Foi ele que acalmou a tempestade com uma palavra e, mais importante, venceu o caos supremo do pecado e da morte lá na cruz. E ele é a nossa esperança viva, o Rei que vai voltar para reinar de forma visível e definitiva. Ok, tudo isso é lindo, é poderoso, mas e na prática? Como é que essa verdade de um rei que reina sobre o caos aterrissa no nosso dia a dia, hoje? Bem, a primeira coisa é, quando o mundo parece desmoronar, quando as notícias são ruins, a nossa primeira resposta, a resposta da fé, precisa ser declarar: o Senhor reina. Isso não é pensamento positivo, não é negar o problema. É afirmar uma verdade maior que o problema. Depois, é uma questão de perspectiva. Precisamos pedir para enxergar as coisas lá das alturas, do ponto de vista do trono de Deus e não aqui de baixo, do nível das ondas. Em um mundo cheio de opiniões instáveis, a gente precisa se firmar na rocha, que é a palavra de Deus, a única totalmente confiável. E por fim, se a presença de Deus habita em nós, então a santidade não é um conjunto de regras, mas a atmosfera natural que devemos cultivar em nossa vida. E a gente termina com esta reflexão. Saber que o Rei está no trono não significa que não haverá mais ondas na vida, elas virão. Mas essa verdade nos dá uma perspectiva totalmente nova para encarar cada uma delas. A grande questão, então, não é se as tempestades virão, mas de onde nós vamos assisti-las. Será que vai ser de dentro do barco, no meio do medo e do caos, ou vai ser da segurança do trono do Rei, sabendo que ele está no controle de tudo?